A paz do Senhor Jesus a todos. Aqui quem vos fala é o pastor Sidney. É uma alegria muito grande poder compartilhar a palavra de Deus com a sua vida. Hoje eu quero compartilhar a palavra de Deus de uma maneira diferente. Eu estou aqui em ar livre, aqui no meu garden, no meu quintal da minha casa, no jardim da minha casa. E eu quero compartilhar a palavra de Deus que está no Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do versículo 6. Onde a palavra de Deus nos fala assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like. Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. O objetivo do nosso canal é evangelizar, é levar a palavra de Deus, aos confins da terra, a todos aqueles que precisam de ouvir uma palavra de salvação. E hoje eu quero compartilhar uma palavra de salvação. A Bíblia nos fala que Jesus, ele estava fortalecendo os seus discípulos, ele estava ensinando ele para que eles viessem aprender, a absorver mais a palavra, a entender mais o propósito de Deus, que era uma missão de ganhar almas, de levar o evangelho de Deus, de levar a palavra de Deus. E eles precisavam entender, compreender o caminho de Deus. Por isso que Jesus respondeu, porque Tomé, muitos ali que estavam andando com eles, com Jesus, eles ainda não tinham amadurecido a sua fé, não tinham tido uma experiência. Eles não tinham amadurecido a sua fé, eles não tinham ainda uma maturidade espiritual, um entendimento espiritual do propósito de Deus na vida deles. E ali Jesus, disse a Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Então Tomé, ele estava, como se tivesse ali perdido, desorientado. Mas Jesus pegou e falou, nós não sabemos para onde nós vamos. Aí Jesus pegou e falou. Olha o que Jesus respondeu para Tomé ali e para todos os discípulos que estavam ali. Ele respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê um Pai a não ser por mim. Então, eles estavam diante do caminho. Jesus era o caminho. Eles estavam convivendo com Jesus, andando com Jesus, mas ainda não tinham compreendido o caminho. É isso que acontece com muitas pessoas, meus irmãos. Tem pessoas que vão na igreja, que lê a Bíblia, que ora, mas ainda não entendeu que Jesus é o caminho. Como que o homem compreende, entende que Jesus é o caminho? Quando ele compreende na sua vida que viver no caminho, estar no caminho, é uma caminhada diária. É vivenciar aquilo todos os dias. É como eles estavam tendo experiência, alcançando experiência, mas não estavam praticando. Caminhar sem fé é impossível. Eles estavam caminhando, mas sem fé, sem propósito. Uma caminhada com Deus sem propósito é uma caminhada sem fé, é uma caminhada que as pessoas se perdem no meio do caminho. Então ali, Jesus falou: eu sou o caminho. Então, meu irmão, eu quero te apresentar Jesus como caminho. E que você venha ter essa experiência nessa caminhada, de firmar sua caminhada. De não viver, somente, não viver sem propósito. A nossa caminhada tem que ser uma caminhada com propósito. E a palavra assim: a verdade é a vida. Por isso que a palavra fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando o homem ele começa a caminhar com propósito, uma caminhada com propósito, com entendimento, praticando essa caminhada, vivenciando essa caminhada em Jesus, enxergando Jesus como nosso autossuficiente Salvador, nós conseguimos entender a verdade, e a verdade nos liberta.
A verdade nos transforma. A verdade nos confronta. E nós conseguimos, nós começamos a entender, a nossa mente abre. A verdade, ela purifica o homem, ela santifica o homem. A verdade, ela prepara o homem, a alma do homem para receber o Espírito Santo de Deus. E agora a palavra de Deus nos fala, conhecereis a verdade e a vida. Porque, meus irmãos, caminhar com Deus é caminhar para a vida. Caminhar com Jesus é caminhar debaixo da verdade, debaixo da luz, debaixo da revelação. É caminhar em paz, é caminhar em alegria, é caminhar para a salvação, caminhar para a vida eterna. E Jesus é a vida. Meus irmãos, nós testemunhamos a presença de Deus, a vida em nós. Porque agora a verdade nos confronta, a verdade nos liberta. A verdade, ela nos santifica. E nós recebemos o Espírito Santo de Deus que traz vida e vida em abundância. Porque Jesus disse, eu sou a vida. Né? Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E essa vida nasce em nós. Essa vida nasce em nós. E nós testemunhamos isso com alegria. Testemunhamos essa bênção de Deus. Porque Jesus, Ele nos dá essa certeza de salvação. Ele nos dá certeza de que em Cristo Jesus nós vamos alcançar a vida eterna. Então, meus irmãos, quando o homem entende isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando o homem caminha com propósito, caminha debaixo da verdade, e ele tem a vida, a bênção da salvação na sua vida, ele consegue entender que a melhor escolha que o homem fez é aceitar Jesus. E a melhor escolha que eu fiz foi aceitar Jesus. E a melhor escolha que o homem pode fazer é aceitar Jesus. E eu quero te falar que Jesus te ama. Que Jesus morreu na cruz do Calvário para te dar a vida eterna, para te salvar. A Bíblia nos fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus te ama. E Ele quer te abençoar através dessa palavra. Toma posse. Eu quero orar com a sua vida e quero profetizar a bênção de Deus na sua vida através dessa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu quero profetizar a tua bênção, Senhor. Que a partir de hoje essas pessoas, Senhor, que ouviram essa palavra, venham caminhar com propósito. Eles vêm entender que Jesus é o caminho que nos conduz à vida eterna. E firma os passos, Senhor, dessa pessoa que está inconstante, dessa pessoa que está caída, levanta ele, para que ele venha caminhar, olhando para frente, não olhando para trás, para os lados, para o passado, mas que essa pessoa venha olhar para frente, olhar para Jesus. E eu quero, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, profetizar a tua bênção, profetizar a libertação, profetizar a transformação. E que o Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, que a verdade da tua palavra venha libertar essa vida, venha transformar esse coração. Porque a tua palavra nos fala, se o Filho do Homem vos libertar verdadeiramente, vós sereis livres. E a tua palavra nos liberta, a tua palavra nos transforma. E em nome de Jesus, meu Pai, que o teu Espírito Santo, que é o Espírito da vida, venha ressuscitar sonhos, ressuscitar vidas, ressuscitar almas. Almas que estão doentes, que o Senhor venha curar. Almas que estão feridas, que o Senhor venha curar as feridas. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ressuscita os sonhos, transforma as vidas. Opera a tua bênção de salvação. Nós oramos assim, profetizamos a vitória, na autoridade do nome de Jesus, que é poderoso, que é grandioso. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus.
E nós dizemos que a graça do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo repousa sobre todos agora, desde agora, para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Continue apoiando o nosso canal. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe o seu like e que nós venhamos a cada dia orar uns pelos outros, para que nós venhamos estar firmes na rocha que é Jesus, no caminho que é Jesus, no caminho, na verdade e na vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus, toma posse dessa palavra. Amém. Amém.